Olá, bem-vinda, bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina, ou melhor, estudo da Bíblia, né? Quero saudar você em qualquer lugar do mundo que você esteja assistindo a lição. A gente tem ficado muito feliz porque tem aumentado muito o número de views, né, nas nossas redes sociais. É sinal que a gente está conseguindo contribuir, colaborar de alguma maneira. Chegamos na lição número 7 e estudando o livro de Gênesis, que eu tenho dito é meu livro predileto da Bíblia, né? E você deve estar vendo por quê, né? Quanta coisa fantástica a gente está aprendendo. E voltamos com esse grupo de meninas, a Ive lá em cima, a E Akel pastor, no ó, o senhor meio falou, e a eu já vou Larissa. até te interromper para dizer que o senhor falou que os views têm aumentado. Sabe que participar da lição para nós é um privilégio por sua causa, porque por onde eu ando, o pessoal que me encontra fala assim: oi, você grava a lição com o pastor Fernando? Eu acompanho. É desse jeito, pastor, que eu recebo. Então, eu deixo o meu carinho e meu abraço para as pessoas que estão sempre Que acompanhando e que bom, te amam. obrigado. Essas meninas são tudo assim suspeitas, viu? Porque Maria delas eu conheci quando era pequenininha, então já viu, né? Mas olha, eu quero convidar você para a gente estudar a aliança com Abraão, a lição número 7. Nós vamos estudar hoje e vamos abrir a lição orando. Vamos orar juntos? Deus amado, muito obrigado, Senhor, pelo seu poder que se manifesta a nós todo dia, pelo seu amor, pelo seu carinho. Nós queremos entregar a vida nas suas mãos e pedir ao Senhor que nos ajude a confiar totalmente no Senhor. Colocar nossa esperança e a confiança no Senhor. Hoje nos dirige a entendermos a sua palavra e aquilo que o Senhor quer nos dizer, em nome de Jesus. Amém. Muito bom, a gente abre aqui introdução sábado e domingo e quem introduz para a gente hoje é a Akeldan. Vamos lá, Akel. Sou eu, pastor. Abraão, quando a gente olha, né, para a vida de Abraão, Abraão, o pai da fé, a gente fica pensando assim, nossa, o cara teve muita fé e tal. Mas quando a gente olha para a vida de Abraão, a gente vê que ele teve vários percalços, né? Tipo, uma hora Abraão parece que tinha uma grande fé porque ele largou tudo, ele largou família, largou o passado dele, né? Ele tinha terra, largou as terras que ele tinha para ir para uma terra que Deus ia mostrar, que ele ficou a vida inteira caminhando por lá e, na verdade, nunca conseguiu um pedaço de terra. O único pedaço de terra que ele comprou foi quando ele conseguiu, tipo, sepultar Sara. Então, ele andou com a promessa da terra sem nunca ter conseguido essa terra. E, ao mesmo tempo que ele tem essa grande fé de largar tudo, ele tem medo. Ele entrega o outro com medo de arriscar a própria vida. E fala que Sara é irmã dele e tal. Então, a gente tem esse personagem que uma hora ele larga tudo pela fé, outra hora ele tem medo de arriscar a própria vida e entrega a esposa, outra hora ele vai lá e só com 318 homens vai lá e salva a cidade de Sodoma, que estava o sobrinho dele, Ló. Então, assim, por um lado ele parece ser um personagem muito grande e tal, mas por outro lado ele entrega a esposa, daí por outro lado ele chega para Ló e fala assim, não, mas não vamos brigar por causa de terra, por causa de posse, porque nós somos irmãos, né? Ele chega e fala que Sara é irmã dele e entrega para o faraó, lá para Abimeleque, só que ao mesmo tempo ele fala que Ló é irmão dele e tem uma atitude extremamente nobre, que é não brigar por causa de dinheiro, por causa de posses. Então, Abraão é esse personagem que é ambivalente. Uma hora ele é extremamente fiel, extremamente fervoroso, e outra hora ele tem medo de arriscar a própria vida, ele entrega o outro. E isso, eu acho que ensina uma lição muito grande para a gente, que a caminhada com Deus é um caminho mesmo, né? Até os cristãos, eles eram chamados da seita o caminho, porque o que interessa é a gente não largar da mão de Deus. A gente vai ter momentos na nossa vida que a gente vai estar muito firme com Deus, que a gente vai ter muita fé, mas vai ter momentos que a gente vai deixar esse lado humano falar mais, a gente vai ter medo, a gente vai vacilar. Mas o que interessa é a gente não largar da mão de Deus, porque se a gente não largar da mão de Deus, a gente vai conseguir crescer e se desenvolver assim como Abraão se desenvolveu na fé, né? É isso que a gente vai ver em domingo, né? Na lição de Viu, Akel? domingo. Só comentando o que você estava falando aí, né? E eu queria ressaltar isso porque
eu vou compartilhar a experiência minha, né? Porque muitas vezes você chega num momento da vida e fala, poxa, mas já era para eu ter vencido certas falhas e defeitos há muito tempo, né? Mas eu estou caindo aqui de novo, né? E às vezes você olha e fala assim, poxa, mas parece que eu não estou crescendo espiritualmente, né? Parece que eu caí, estou só caindo. E eu recebi esses dias um vídeo que pode ser velho, sei lá, não sei se vocês já viram, né? Mas é de uma mãe ursa com um ursinho. A mãe é branca, o ursinho pretinho, numa montanha de neve. Vocês viram esse vídeo aí, não? E aí ela tá subindo a montanha, assim, é muito íngreme, e ele vindo atrás, bem pequenininho assim, aí ela consegue chegar lá em cima, e ele tenta subir e cai, vai para baixo, e cai. E você fica olhando o ursinho e torcendo, né, para ele conseguir chegar lá. Quando você acha que ele vai conseguir, ele cai, mas vai lá embaixo, como ele não tinha ido aí, até então, né? E finalmente de lá de baixo ele vai, escala e sobe na montanha de neve, né? Aquilo é exatamente a vida da gente, né? Se você olhar Abraão, por exemplo, que é essa coisa, né? Esse gráfico assim de subir, descer. Aí você olha para Pedro, você olha para e cada um tem um gráfico diferente, né? Porque você vai ver Sansão, por exemplo, né? Que foi um gráfico bem acidentado, e no momento anterior à morte dele, ele está lá embaixo, lá no fundo, e de repente ali ele começa a escalada dele e sobe de novo. Então, todos nós temos uma escalada íngreme. Não dá para dizer assim, agora eu nasci de novo, eu tenho espírito, não peco mais, eu só vou crescer assim. Não é assim. Não é assim. A vida o gráfico é acidentado mesmo, né? Eu só não posso me acomodar com isso. É assim mesmo, eu estou aqui embaixo. Não. A luta é constante, né? Por isso a gente não pode deixar de lutar nunca. É isso que eu queria comentar, que eu pode continuar. Pastor Iac, eu posso falar também um detalhe? Se a Larissa não ficar brava, tá bem? O esquema do nosso relacionamento com Deus, que me chama muito a atenção, é o seguinte: nós percebemos através desses patriarcas, especialmente Abraão, um relacionamento bem autêntico. E o que eu quero dizer como autêntico? É o que o senhor disse, o caminho, ele é íngreme. Então, eu não posso esperar que eu me torne perfeito para me relacionar com Deus, ou que seja uma vida, que seja uma maresia de calmas, mas que eu seja honesta com Deus, porque eu sei quem Ele é. Então, é importante. Eu já ouvi de muitos amigos, em conversas, e eu muitas vezes já me senti assim, eu não mereço falar com Deus, o que eu fiz, na verdade, ou se eu não estou lendo a Bíblia, então eu não sou digna de fazer um pedido, ou se eu não estou caminhando, eu não estou fazendo como Abraão, então eu não posso mais me relacionar. Então, aqui eu entendo que não é uma questão de merecimento, né? É uma questão de consciência do nosso estado pecaminoso, de aceitação deste plano maravilhoso do Salvador e de autenticidade relacional, como eu sou autêntica com os amigos, com a Larissa, quando eu estou conversando, se eu digo que eu não gosto, que eu gosto, conhecer, claro, sempre no respeito e temor a quem Deus é, mas de maneira honesta e autêntica, porque às vezes a gente fica buscando protocolos para se relacionar com Deus, para viver como aquela pessoa vive. E muitas vezes eu sou demandada dessa maneira. Não, você ora, porque a sua oração tem poder. Fala, meu filho, quem escuta é a mesma pessoa que escuta a minha e a sua. Não tem mais poder na minha ou na sua, entende? Porque somos pecadores iguais. Então, acho que vale realçarmos. Deus se agrada com a questão do relacionamento autêntico. E tem um problema quando a gente acha que a nossa tem mais poder que a dos outros também. Tem um problema aí também. É verdade. E aí, gente? Alguém quer comentar? Larissa, você ia falar? Não? Acho que então vamos lá, Keldan, manda ver. Eu ia falar sobre essa vida mesmo de percalço que ele tinha, né? Uma vida de temor e uma vida de riso. Uma hora ele tinha medo, poxa, vou ter que largar tudo, vou ir para um lugar que eu não conheço. Poxa, agora tem um rei aqui, eles podem querer fazer alguma coisa comigo. Eles podem querer me matar aqui, então é melhor entregar minha esposa. Então ele tem ao mesmo tempo que ele tem as alegrias de andar com Deus, Deus ele não ficava toda hora falando com Abraão. Muitas vezes ele demorava para falar com Abraão. A resposta de Isaac para Abraão demorou 25 anos. Então eu fico pensando, né, se tem alguma coisa que eu peço para Deus, que ele demora 2 meses para me responder, eu já acho ruim. Imagina 25 anos, sabe? Agar, esse plano dele com Agar veio depois de 10 anos de espera. Então, assim, foi uma vida de
temor e uma vida de riso, né? Tanto que o nome de Isaac é riso. Itzhak. Deixa eu ver se eu consigo fazer com a garganta. Itzhak. É verdade, é a letra de riso em hebraico. É risada. Então, Abraão, aqui em Gênesis 15, existe a aliança formal de Deus com Abraão, que ele pede para cortar os animais e tal. E é Deus quem passa no meio dos animais, Deus dizendo assim, aconteça comigo o que aconteceu com esses animais que foram cortados no meio, se eu não cumprir com a minha palavra na aliança, é Deus que se coloca, né, em risco, que fala que vai cumprir com a aliança. Então, Abraão, ele creu, aqui em Gênesis 15 fala, e isso lhe foi imputado para a justiça. Realmente ele creu. Deus falou assim, olha para o céu, você consegue contar as estrelas? Abraão falou assim, não. Senhor, eu não consigo, é muita estrela. E Deus fala assim para ele, olha, assim vai ser a tua descendência, Abraão. Vai ser que nem as estrelas do céu. E ele acredita. Só que apesar dele acreditar, vai ter períodos na vida dele que ele vai esquecer que ele acreditou nisso. Que ele vai dar risada, não, eu sou muito velho. Ele dá risada, depois Sara dá risada. Ah, não, o que vai ser meu herdeiro vai ser o meu servo aqui, o Damasceno. Então, uma fé que nem Abraão teve, que chega a depois entregar o próprio filho, ela não acontece da noite para o dia, é uma caminhada, uma vida caminhando com Deus. Em algum momento, a Bíblia não fala isso, né? Mas isso é muito humano, né? Deus faz uma promessa para mim, eu entendo aquilo como uma promessa, ou Deus me faz um chamado, ou eu entrego a vida para Deus e eu começo num relacionamento com Ele e tal, mas o tempo vai passando e eu penso assim, poxa, eu não estou mais em relacionamento com Deus do jeito que eu estava antes, ou eu pequei e tal. Então, de repente, isso não vai se cumprir mais, ou de repente, isso eu acho que eu entendi mal. Todas essas perguntas, esses questionamentos passam na mente humana. O que mostra para mim que o inverso é verdadeiro, né? É que Deus entra em aliança comigo. Quando ele entrou em aliança comigo e quando eu aceitei essa aliança e eu entreguei o coração a ele, ele fez uma promessa, aquela promessa vai se cumprir na minha vida, desde que eu não desista dessa luta de permanecer ao lado de Deus, em comunhão com Ele, ligado a Ele, desde que eu não desista da luta, não sempre de conseguir, porque algumas vezes eu não vou conseguir, mas que eu não desista de lutar e lutar sempre. E que eu não me esqueça que a promessa é verdadeira e que ela se cumpre sim. Deus fez para mim, essa promessa se cumpre sim. Ele vai me apoiar, vai me ajudar, Ele vai me fortalecer, Ele vai me fazer chegar lá aonde Ele prometeu, né? Muito bom, podemos partir para segunda-feira? Podemos. E justamente a lição de segunda-feira vai falar sobre as dúvidas de Abraão, né? O pai da fé teve dúvidas. O problema não é ter dúvida, o problema é guardar, regar a dúvida, deixar ela crescer e fazer um pé de feijão dentro da gente, né? Aí fica muito complicado da gente tirar a raiz dela, mas Deus ele constantemente colocou maneiras para que Abraão pudesse exercitar a fé dele, inclusive, né? Só que, de novo, a prova do tempo é muito complicada, né? Aqui na parte de segunda-feira vai falar do episódio de Abraão com Agar. E tem duas coisas que eu acho que são interessantes. A primeira é o que está na lição aqui, justamente o paralelo de ouvir a voz, receber e dar. Ou seja, quando a Bíblia o tempo inteiro está instando conosco a ouvir a voz de Deus. Toda vez que a gente não ouve a voz de Deus, a gente dá ouvido a outra voz, que é a voz do inimigo de Deus, ou a voz contrária ao que Deus diz que vai acontecer. A dúvida fica lá implantadinha e a gente vai acabar acolhendo o conselho e recebendo alguma coisa fruto dessa nossa dúvida e vai passar para frente. Isso é um curso de morte. Isso é um curso de morte, de perigo. Assim como aconteceu com Eva, aconteceu com Abraão. Eva deu ouvido à serpente, Abraão deu ouvido a Sara. Imagina que sacanagem, eu jamais teria condições de falar isso pro meu marido. Então, não tô conseguindo ter um filho, que tal? Mas Sara fez isso, né?
A gente sempre ouve, quis dar uma mãozinha para Deus, não sei o quê. Mas sabe o que eu acho que é bonito? Porque olha só como é diferente isso, né? Eu nunca tinha pensado sobre essa perspectiva. Eu tive a oportunidade de fazer aí uma série sobre arqueologia bíblica, né? E a gente estava falando sobre os egípcios. E como que como Deus é maravilhoso, ele abarca, que a gente às vezes tem a impressão de que os egípcios são o inimigo, né? Sempre é a coisa ruim. Mas não, Deus estava tentando salvar todo mundo. E aqui, apesar que Deus conserta tudo e ele abarca todo mundo de uma maneira muito bonita e muito sutil. Abraão, ele estava com medo quando ele foi para o Egito, e Abraão não só entrega a mulher dele, como ele coloca os outros em risco também, tudo para salvar a pele dele, né? E aí o que acontece? Além do faraó devolver a mulher de Abraão, ele dá muitas coisas, bens e outras coisas, cavalo, né? Um monte de coisa, e dá Agar também. Ou seja, quando Abraão se deita com Agar, de certa maneira ele faz uma aliança com ela, e o filho, Deus diz para Agar chamá-lo de. Eu ouvi, né? É isso que diz aqui. Como é o nome dele? Ismael quer dizer Deus ouve. Deus ouve, e é bonito porque depois que Abraão expulsa, Deus ouve o choro do menino. Ou seja, enquanto Abraão ouve a voz de Sara, Deus ouve. Deus vai ouvir. Deus incluiu. A aliança não é a partir de Abraão, é para todos os povos. Não é só dali vai surgir uma semente especial preferida de Deus. Não, tá ali com o Egito também, logo nessa história. É lindo demais. E o tempo inteiro Deus vai tentar salvar. Então, eu acho que isso que fica aqui para mim da parte de segunda-feira, que apesar das nossas dúvidas, apesar das nossas trocar os pés pelas mãos, né, para dizer de uma forma bonita, Deus ainda está ali honrando a fé e fazendo a sua vontade, a sua aliança, porque Ele não tem dúvida do que Ele propõe para gente. Ele faz cumprir a sua palavra. E se a gente der ouvido à voz dele, tem vida. É isso, da parte de segunda. Beleza. Terça-feira? Olha, e eu inicio terça com essa fala da Larissa. Se você duvida, procure, encontra, você acredita. O processo de dúvida faz parte, realmente, a dúvida como uma das etapas desse processo de crescimento espiritual. E quando se fala do sinal da aliança abrâmica, ao ler Gênesis 17, do verso 1 ao 19, se percebe que Abraão tinha 99 anos, né? Quando ele recebe aí este aviso de Deus, e especialmente ele passa por um período de falta de fé, pastor Fernando. E nesse fluxo da jornada espiritual desse patriarca, Deus se silencia num certo momento e depois Deus fala com ele. Sabe que quando Deus fala com Abraão e resolve, então, trazer no significado da sua aliança 2 rituais que eram comuns no Antigo Oriente, tanto o sacrifício de animais como a circuncisão dos filhos do sexo masculino, Deus estava dando, na realidade, a estes 2 rituais um novo contexto, que é trazer aí exatamente essa questão da redenção, é um novo significado. Mas, às vezes, o gap, o lapso temporal, como nós falamos, desse que parece que é o silêncio de Deus às nossas respostas, pode ser o momento em que nós caímos ou desistimos. A Kildan, foi você, né, Kildan, que falou no começo, às vezes se Deus demora 2 meses, a gente acha que já é uma demora. Às vezes as pessoas estão esperando uma vida toda uma resposta e parece que Deus não fala o que ele se calou. Aqui, neste momento onde Deus estabelece a circuncisão, como uma forma também da aliança dele com o povo, é uma maneira de estabelecer um sinal, que é um lembrete e fazer uma diferença. Então, nós muitas vezes precisamos de lembretes, de sinais, para não esquecermos aquilo que é importante. E a circuncisão foi um destes sinais, para lembrar que o povo era separado, que estava sendo escolhido, e que, de fato, essa circuncisão também revelava o sinal da aliança. É Deus, de novo, buscando conserto. E com a humanidade, a gente percebe, mesmo com os seus defeitos, Deus buscando conserto, Deus propõe a mudança do nome de Abraão, certo? Que de Abrão vai para Abraão, estou correta aqui, Odan e pastor Fernando, e de Abraão, que significa pai exaltado, ele se torna agora Abraão, que significa pai de muitas nações,
e Sarai, que na realidade antes tinha o significado de minha princesa, e agora Sara, que significa princesa de todos. Então perceba que a todo instante Deus está propondo neste nosso processo de desenvolvimento espiritual, ele propõe a busca, a salvação, fazer a diferença, ele nos marca, nos dá sinais. Talvez nem sempre, pastor, Deus vai responder aquilo que nós desejamos do jeito que queremos. Esse também é um detalhe. Às vezes nós desejamos tanto algumas coisas ou algumas situações, oramos, jejuamos, queremos fazer pactos com Deus sobre aquilo que não faz parte do projeto de Deus. Não significa que nós não teremos resposta, porque aquilo que na minha percepção é fundamental para a minha vida espiritual, Deus já deixou a resposta na palavra. E foi assim que ele fez com Abraão também, neste processo muito autêntico de relacionamento, quando através da fé, na realidade, Abraão aceita esse processo também de circuncisão. Há uma parte que pertence a nós como humanidade, e nós sabemos que quando recebemos esse convite do Senhor e ele faz a proposta da aliança, que é um acordo unilateral, ele não condiciona, não coloca um ônus assim, nos ombros humanos, mas é de fato, como está em Deuteronômio no capítulo 30, no verso 6, Deus tem o interesse de circuncidar o nosso coração e, de fato, nos ensinar para que nós amemos a Ele e nós sejamos purificados. Nós estamos num mundo muito contaminado, vivemos de forma muito distorcida, com valores, e também, muitas vezes, nos misturamos sem até mesmo refletirmos. Eu não estou falando que devemos viver separados da humanidade, mas muitas vezes nós nos calamos em relação a culturas, posições, em certas opiniões, e nos omitimos como cristãos e esquecemos daquilo que está nos mandamentos de Deus. E Deus nos busca e nos convida para circuncidar o nosso coração, para corrigir a nossa alma, para esconder os mandamentos dele no nosso coração, para que nós tenhamos comportamentos que espelhem a aceitação desse processo de salvação. Então, de fato, caminho é íngreme? É íngreme. É difícil? É difícil. É aquilo que o senhor falou no começo, pastor Fernando. Mas eu vou continuar do jeito que eu estou? Já que é difícil, eu vou viver como a vida deixar e não vou modificar? Não, a palavra do Senhor, através da circuncisão atual, é a maneira também de eu mostrar o movimento de aceitar essa correção. Eu posso duvidar, muitas vezes ter desafios, pensar que Deus demora, mas não largo a mão dele, apesar de muitas vezes eu chorar e nem mesmo concordar, mas eu aceito e confio. Eu concordo totalmente com você, né? Eu acredito nessa mudança, acredito na mudança em mim, que muda o mundo, e principalmente na mudança do coração, que é a circuncisão do coração, né? E que é esse negócio de Deus habitar tanto o meu coração, a minha vida, que aquilo transborda para os outros. No fim, tudo vai cair no assunto da comunhão com Deus, da permanência nossa na videira e de o fluir do Espírito em nós, expressando a pessoa de Cristo para as pessoas. Então, esse amor se torna aparente, ele se torna importante, ou ele modifica o lado. E eu acredito nessa religião de contato com Deus, de comunhão plena com Deus através da oração e do estudo da palavra, dessa transformação íntima que isso provoca e do amor que transborda de mim para as pessoas em atos, né? Em ações. Eu acredito nessa religião. E aí, para mim, é um parâmetro até, sabe? Para eu julgar, bom, isso aqui, estão falando disso aqui. Bom, deixa eu ver como é que é. Tem atos de amor aí, tem atos que são fruto do Espírito Santo na vida de alguém. Tem oração, tem comunhão aqui, tem pessoas que se aproximam de Deus, tem gente vivendo, ou buscando viver, ou lutando essa luta, esse bom combate da fé. Então, eu acho que esse é um divisor de águas para eu saber também se o que estão falando é certo ou não, né? Passamos, pois não? Eu quero comentar esse finalzinho aí da lição da Ive e já entrar para a parte de quinta-feira. Vamos lá. Que a Ive estava falando de circuncisão. Eu acredito... Pode colocar achismo aqui na lição, pastor? Pode. Pode, você é uma doutrinadora. Pode ser que o que eu esteja pensando seja muito errado, mas para mim, parece que a circuncisão tem alguma coisa a ver com Agar.
que a circuncisão é dada logo depois de Agar. Então, pode ser que seja algo de Deus mostrar para Abraão que, assim, olha, não depende de você, não depende do seu membro que vai vir a descendência, depende de mim. E esse sinal é para você lembrar que depende de mim, eu que consigo abrir o ventre seco. E sempre quando tem um grande herói, alguém assim, parece que sempre tem uma mulher estéril e Deus que abre o ventre da mulher estéril. Então, mas isso não é achismo É. só seu, é achismo meu também. Nossa. Mas olha, e de Paulo também, porque lá em Gálatas, eu esqueci de dizer que na parte da lição ali anterior, lá em Gálatas 4, 21 a 31, quando Paulo tá falando assim, olha, Agar, o filho de Agar foi um filho natural, e vocês que são aí debaixo da lei, que acham que Jerusalém, vocês da aliança do Sinai, vocês acham que Jerusalém é a cidade, mas não se esqueçam que esse daí foi filho da escrava. Os filhos da aliança são os filhos da mulher livre, que são frutos do Espírito. Eu nunca tinha parado para reparar nisso. Ou seja, eu acho que você está aí em consonância com Paulo, viu, Akeldan? Acho que não é um machismo, não. Acho que isso daí tá bem. De novo, né? Eu acho que eu já falei aí, põe aí no nosso amigo da internet, eu já falei sobre esse negócio da circuncisão, né? Que é justamente no órgão da potência e todas aquelas civilizações egípcias e todo mundo muito doido, faziam muitos cultos aos órgãos genitais e enfim, todas essas coisas, né? E de novo, Deus manda cortar lá. Não é a sua potência, não é o seu vigor, não é a sua semente. Todo fruto, quer do ventre, quer da terra, quer do espírito, é milagre. Maravilha. Akeldan, você vai continuar? Ou... E a lição vai terminar falando de hospitalidade, né? Que Abraão recebeu Deus e ofereceu uma refeição. Assim, eu acho bonita essa figura. Porque Deus ele se apresenta de diferentes formas para diferentes pessoas, né? Lá para Elias, ele foi uma brisa suave. Para o povo de Israel, lá no Monte Sinai, era um monte fumegando lá, tremendo e tal. E para Abraão, ele se sentou e teve uma refeição com Abraão. Só que quando Abraão recebeu o próprio Deus, ele provavelmente nem sabia que era, ele pensava que era só um viajante. Então, muitas vezes a gente pode estar recebendo Deus através das pessoas e a gente não sabe, né? Então, eu fico pensando muito assim, se a gente for colocar numa aplicação, assim, por exemplo, às vezes eu estou tão preocupada com o culto, com a minha adoração, e às vezes tem uma criança autista. Eu poderia ser muito mais hospitaleira com ela, eu poderia dar muito mais atenção para ela. Então, eu acho que dentro das nossas comunidades, muitas vezes a gente pensa naquilo que é importante. Poxa, a minha família, receber aqui a palavra de Deus é muito importante. Mas quanto mais importante não é a gente receber as pessoas e receber as pessoas bem, receber com amor, a gente vai estar recebendo o próprio Deus também. E assim, posso fazer um comentinho de novo do seminário de arqueologia bíblica, que aliás recomendo para todo mundo. Tá fazendo propaganda, quero saber. Pode, deixa eu só pegar o... Desculpa eu falar antes de você, Larissa, mas é que eu queria só pegar o clima daquilo que a Akeldan falou, né? Nos 2 últimos natais aconteceu duas coisas muito interessantes que se repetiram, né? E eu fico pensando assim, foi muito marcante para mim os 2 últimos natais, porque a gente estava ali na casa da minha mãe, né? Não esse Natal, o outro. E tipo, a gente ia sair da casa da minha mãe para ir onde nós íamos passar o Natal a família toda. A gente passa o Natal a família inteira. E aí quando nós estávamos saindo com um monte de prato, coisa na mão para a gente levar, para juntar com todo mundo, aí um rapaz parou na frente da casa para pedir comida, né? E aí a gente pegou e deu comida para ele e tal. E eu saí assim, olha, eu saí, sabe quando você sai com aquela sensação, aquele sentimento que você foi visitado por Jesus, assim, sabe? De que porque Jesus diz assim, né? A mim o fizeste. E nesse último Natal, aí o Natal foi mesmo na casa do meu irmão ali,
E enquanto a gente estava fazendo um culto ali antes do Natal, cantando e tudo, tocou a campainha e eu levantei e fui atender. E aí de novo um rapaz pedindo, né? E esse tinha barba, cabelo comprido, estava ele pedindo ali, e eu de novo fui buscar coisa para ele, e quando eu voltei, o mesmo sentimento, né? O mesmo sentimento. A mim o fizeste, a mim o fizeste. E eu saí, nas duas vezes eu saí e perguntei, era o Senhor? Era o Senhor? Sim, é o Senhor, toda vez é o Senhor, toda vez. Não foi aquela vez, toda vez é o Senhor que está no meio da rua, que se apresenta para nós. Toda vez é o Senhor. A mim o fizeste, é o que ele diz, ó. Quando você fez para um dos meus pequeninos, você fez diretamente para mim. Portanto, olha para os olhos da pessoa como quem olha para os olhos do Senhor. Você está na presença dele mesmo. O lugar onde você está é Terra Santa. Pode continuar, Larissa. Nossa, depois desse foi um soco no meu coração, porque quando a gente vira a cara para a pessoa que nos pede, também é a mim o fizeste, né? Omissão, né? Omissão, né, Larissa? Uhum. Ai, dói. Mas, assim, duas coisas interessantes que eu aprendi. Uma é sobre as caravanas e a questão da hospitalidade. Quando você é nômade, é quase uma questão de sobrevivência você ser hospitaleiro. Porque uma hora, quando você se desloca, você vai precisar da hospitalidade de alguém. E quando alguém chega para te visitar, essa pessoa às vezes traz algumas coisas que vão ser benefício para você. Ou seja, não é porque. E assim, olha, é muito interessante porque muitas religiões elas pregam a hospitalidade. Mesmo dentro do islamismo, a hospitalidade é uma regra para que você ganhe pontos no céu, né? Então, assim, mas é uma coisa interessante porque é, além de fazer bem pra gente e pro outro, você deixa a pessoa entrar na sua intimidade, de certa maneira, né? Hoje é muito difícil, a gente não gosta de receber muito, e principalmente gente que a gente não conhece. A gente tem reservas de tipo, essa pessoa que imagina, vai abrir minha geladeira. Claro, né? Não tô falando já aprendi isso. Tem graus de intimidade que você tem no portão da sua casa, na sala de estar, na cozinha, enfim, tudo isso aí é benefício saber que a gente não pode se abrir de maneira total, mas existe um benefício nessa troca, né? Faz parte da sobrevivência do andarilho ser hospitaleiro e também receber a hospitalidade das pessoas, mesmo sem esperar nada em troca, porque é o curso natural das coisas. E a outra coisa que eu aprendi que é interessante é que muitos daqueles povos da antiguidade acreditavam nos anjos e demônios também, em suas denominações X aí, que eu nem vou lembrar. Então, e é muito interessante porque a pessoa que comenta sobre essa questão de anjos e demônios no seminário de arqueologia bíblica fala que isso está retratado. Os vários povos eles retratavam essa visita dos seres sobrenaturais, assim, né? Enfim, e eu perguntei, não, então, mas isso continua acontecendo? Continua acontecendo, só que a gente não tem nem noção, né? Então é interessante isso, essa questão da hospitalidade não é só para, ai, nossa, vai ser um anjo, né? Porque qualquer um, como o pastor falou, tá recebendo como se é o Senhor, né? É, tem histórias, né? Histórias assim. Bom, eu não sei como é que está nosso tempo aqui, mas depois, se no final tiver tempo, eu conto uma história. Mas vamos lá, continuando então. Eu acho que sou eu de novo, né? Na Isso. parte, na parte de Ló em Sodoma. E, de novo, como a Keldan falou no começo, a generosidade de Abraão, né? Quando vai dividir as terras lá, ele deixa Ló. E eu acho incrível, porque Deus salva, a Bíblia fala claramente que Deus salva Ló por amor a Abraão. O cara era meio forgado, já veio aí na caravana de Abraão e tal, ainda escolhe a melhor parte, Deus dá para Abraão, ele vai lá e acha a colina mais bonita, tá perto da cidade, ele vai lá e pega sem nenhum tipo de pudor, escolhe a melhor parte, só que acaba sendo uma cilada para ele, né? Porque Sodoma era uma cidade muito bonita, como tá dizendo aqui, né? E
E eu achei bem forte, tem partes aqui da lição de quinta que vale a pena a gente ler, principalmente aqui no antepenúltimo parágrafo, que vai falando como a destruição, Ellen White está narrando, né, a destruição de Sodoma como era um dia comum. Mas enfim, voltando um pouquinho na história, Abraão, a gente sabe, né, Ló ficou ali, se acomodou e se acovardou naquela cultura de Sodoma, que provavelmente era uma cultura muito, enfim, a gente só fala do prazer e de todas as coisas, mas era uma cidade exuberante, né? Então, todo mundo se acomoda no conforto, é fácil a gente se acomodar no conforto, que foi o que aconteceu com a família de Ló. E Abraão, quando Deus avisa, né, depois dos visitantes que destruirá Sodoma, ele intercede. E de novo, né, é bonito porque, enfim, ele sabia da fama dos sodomitas, e ele intercede por aquelas pessoas sem. Claro, ele tem Ló e a família de Ló em mente, mas ele não está pedindo só pela família de Ló, ele pede pelos justos em Sodoma. Ele acredita que pode haver gente boa lá e ele pede para que Deus tenha misericórdia da cidade, mesmo que só tenham 10 pessoas. Ou seja, ele começa a entender que a aliança não é só para a família dele, é para os filhos de Deus, aonde quer que eles estejam. Não importa quão longe eles tenham ido, não importa se é uma caixa cheia de laranja podre, se tiverem 10 que dê para salvar, por favor, Deus, se precisar eu vou lá ajudar a tirar, sabe? É esse tipo de ministério de intercessão, né, que faz com que Abraão se sinta responsável, não apenas para com Ló, mas para com a cidade para a qual o sobrinho dele, que ele amava, decidiu ir lá, né? Morar. Mas eu queria só ler aqui rapidinho, porque é muito bonito e temerário também, como Ellen White descreve aqui. E agora a última noite de Sodoma estava se aproximando. As nuvens de vingança já lançavam sombra sobre a cidade condenada. No entanto, o povo não percebeu. Enquanto anjos se aproximavam em sua missão de destruição, as pessoas sonhavam com prosperidade e prazer. Está tudo acontecendo normalmente. O último dia foi como todos os outros, tendo chegado e logo ido embora. A tarde caía sobre as cenas de encanto e segurança. Uma paisagem de beleza incomparável era banhada pelos raios do sol poente. O frescor da tarde havia atraído para fora de casa os habitantes da cidade, e as multidões em busca de divertimentos passavam de um lado para o outro, preocupadas com os prazeres daquele momento. O anúncio da destruição, às vezes a gente fica pensando, né? Tipo, vai ter que acontecer alguma coisa mirabolante. Não. O juízo de Deus vai vir num dia comum, como todos os outros. Aonde que está o nosso coração? Aonde que está o que realmente é importante? A noite vem. Você estava falando aí, eu me lembrando da descrição dela também, de quando Elias vai entrar no palácio de Acabe, né, para anunciar que vai parar de chover. E ela faz uma descrição da natureza e da exuberância de tudo, porque ele ia dizer que ia parar de chover, mas nada indicava que ia parar de chover ou que ia começar uma seca, né? Nada indicava. Então, é o que você falou, né? As coisas acontecem no dia a dia. Eu posso deixar de respirar hoje, eu posso morrer hoje, eu posso, né, o mundo pode acabar muito antes do que eu imagino, ou mudar, o juízo chegar, ou a renovação da terra chegar, né? Alguém gostaria de comentar mais alguma coisa? Então eu vou contar minha historinha. Hora da sua história, isso mesmo. Você estava falando sobre essa questão da visitação, né, de anjos, né, de seres celestiais e tal. E realmente, eu acho que a gente eu digo assim, nós acreditamos mais na manifestação demoníaca do que na divina, né? Porque se alguém
começar a contar uma história de um endemoniamento, e aquilo foi um negócio muito assim, as pessoas ficam, e elas ficam arrepiadas e tal, e acreditam naquilo, né? Porque acontece, lógico, também acontece, é raro, mas acontece. Mas quando alguém começa a contar alguma história, diz, e lá no fim a pessoa sumiu e tal, assim, história de anjo, né? Lá vem história de anjo. Mas tem momentos muito, muito marcantes na vida da gente, né? Em que você fica se perguntando, né? Será que era um ser humano mesmo? Ou será que é anjo? E tem outros momentos na vida da gente em que você é chamado por Deus para interferir na vida de alguém, e que quando você sai, a pessoa vai ficar pensando, será que era um anjo? Por isso eu quero dizer assim, que a verdade é que não interessa se era anjo ou não. Na Bíblia nós somos chamados de anjos também, né? Mensageiros, a palavra angeloi, que foi usada para João Batista, eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, angeloi. Eu vi 3 anjos voando pelo meio do céu, anjos, angeloi, mensageiros, que somos nós no fim dos tempos, né? Mas eu queria contar uma história. Eu tenho algumas, mas eu queria contar uma de quando os meninos eram pequenos e a gente viajando do Rio de Janeiro, porque eu cantava nos Arautos do Rei, e no final de semana a gente veio de carro. Eu tinha um Del Rey velho, né, que era uma banheirona de um carro, né, e ele estava com o ponteiro de gasolina quebrado, né, e a gente vindo, porque eu ia pregar no sábado, e aí na sexta-noite a gente chegando aqui longe e tal, chegando em São Paulo, e quando chegou ali na Avenida Tiradentes, já era um pouquinho depois de meia-noite, o meu carro parou. Começou a engasgar e parou, não ia para frente de jeito nenhum, né? E eu desesperado. Bom, nessa época eu devia ter o quê? Uns 27, 28 anos, mais ou menos. A gente tinha os meninos dentro do carro, eles estavam dormindo, a Maricel ia lá, ai meu Deus, e agora? Aqui em São Paulo, né? Aquela avenida assim. E aí eu desci do carro e comecei a empurrar o carro, um monte de carro buzinando atrás, e de repente do nada aparece um senhor alto assim, preto, né? E ele diz assim, eu vou ajudar o senhor, entra no carro. Eu falei, não, o senhor entra no carro, eu vou empurrar, porque eu estava com muita dó dele empurrar o carro, né? Poxa, ele vai ficar empurrando, não, o senhor entra lá que eu vou empurrar. E aí eu entrei, ele empurrou, me ajudou a botar o carro de lado assim. E aí eu falei, puxa, essa não era a era do celular, gente, tá? Então não existia celular, né? Então, aí ele diz assim, olha ali na esquina, tá vendo? Eu olhei ali e falou assim, olha, ali tem um orelhão, né? Orelhão, para quem não sabe, não é uma orelha grande, é um telefone. E aí ele falou, se o senhor tem alguém aqui em São Paulo? Tenho, eu vou dormir na casa da minha prima. Ele falou, então, o senhor pode ir lá que eu fico aqui com a sua família, né? Eu não duvidei nem um pouquinho, né? Falei, obrigado, né? Saí, pum, e fui. E telefonei para o meu primo, né? Que morava aqui em São Paulo, mora ainda, né? Falei para ele, porque o rapaz tinha perguntado, o senhor tem gasolina? Eu falei, não sei, o ponteiro está quebrado, né? E eu falei pro meu primo, traz um pouco de gasolina. E ele trouxe um pouquinho, acho que 1 litro de gasolina, 2, sei lá eu. E aí ele chegou, nós ficamos lá esperando. Quando eu voltei da ligação, eu falei, muito obrigado, olha, o senhor ter esperado. Ele falou, não, obrigado não, eu vou esperar aqui. O senhor não vai ficar sozinho aqui é muito perigoso, né? É muito perigoso, vou esperar com o senhor. E aquele camarada esperou comigo, com a minha família ali, até meu primo chegar, levou uma meia hora mais ou menos. E aí pôs a gasolina, tentamos a chave e o carro pegou e a gente foi embora, né? E muito agradecido àquele homem e tal. Só que depois, né, no outro dia, quando eu fui abastecer, só coube meio tanque de combustível, entende? Então, quer dizer, puxa, com 1 litro, se tivesse acabado a gasolina, 1 litro não dá meio tanque, porque um tanque não tem 2 litros, né? Então só coube meio tanque, o que indica que tinha ainda muito combustível naquele tanque, né? E eu fiquei pensando, por que meu carro parou ali? Quem que era aquele homem, né? O que foi essa noite? O que aconteceu ali, né? E a gente não sabe. Você fica perguntando, o que ele era? Ele era gente ou era anjo? E aí vem aquela resposta.
Não interessa. Interessa que nós somos chamados a ser anjos. E não interessa se eram anjos humanos ou anjos angelicais. O que interessa é que Deus nos chama a servirmos uns aos outros e temos esse ministério aí na nossa vida. É isso, gente. Vamos dar aquela rodada final. E aí vamos começar aqui por baixo, Larissa. Aí depois Akeldan e Ive. Bom, para mim o que ficou dessa lição é justamente essa ideia de que a fé também tem tropeços, né? Tem tropeços no caminho de quem tem fé. E, de novo, o importante é continuar caminhando, né? Maravilha, Akel. Eu gostei muito dessa parte final aí da gente ser anjo para as pessoas, que a gente possa ser realmente anjo e que a gente possa ter a mesma disposição do escolhido de Deus, né, de Abraão. Ao invés de dizer, não, Senhor, queima mesmo todo mundo, sua cidade está muito errada, a gente olhar e pedir, clamar por misericórdia. Amém. Lembrando, né, Akel, que os anjos entraram lá para buscar Ló, né? Eles entraram lá no meio para puxar Ló de dentro da cidade, né? Que eu acho que se eu olhasse para Ló, eu ia dizer assim, mas esse camarada, ele não está nem querendo sair, está aí fazendo corpo mole, esperando, mas eles foram lá e arrancaram Ló. Valeu a pena, né? Ive. A aliança com Abraão é a aliança para você, é a aliança com a Akeldan, com o pastor Fernando, com a Larissa, com você que nos escuta. Então eu vejo aqui que Abraão creu no Senhor, ele insistiu com o Senhor, ele riu com o Senhor, ele cozinhou para o Senhor, o que mostra que ele viveu com o Senhor. E ao mesmo convite, ele foi hospitaleiro, atendendo às leis de hospitalidade do Senhor. E neste processo nosso de crescimento e amadurecimento espiritual, eu penso que este modelo, que não é Abraão, mas um modelo de relacionamento, nos revela que nós podemos, sim, modelar os mesmos comportamentos e agir como Abraão agiu, sendo honestos, sendo aí exatamente autênticos com Deus, caminhando com o Senhor, mesmo que tenha tensões na área da fé, dúvidas e às vezes tristezas, desânimo, intercedendo pelas pessoas. Amém. Eu espero que você tenha sido abençoado por essa lição, tanto quanto eu fui. A gente vai orar para terminar nosso estudo e logo em seguida, você que é professor da Escola Sabatina, fica com o pastor César Reis, com as instruções dele. Mas agora eu vou pedir para Akeldan para orar conosco, para nós terminarmos o nosso estudo. Eterno nosso Deus, muito obrigado, Senhor, pelo estudo da Tua Palavra, que a gente pode aprender um pouquinho mais, Senhor, sobre a vida de Abraão, que o Senhor nos dê cada vez mais fé, Senhor, fé em meio ao mundo tão destruído, um mundo tão confuso, que a gente possa acreditar em Ti e caminhar cada dia mais, Senhor, mesmo que a gente venha a cair, que a gente possa não soltar da Tua mão, que a gente possa ser amável com as outras pessoas, que a gente possa clamar por misericórdia e que a gente possa ser um pouco, Senhor, daquilo que o Senhor foi, da obra que o Senhor fez aqui nessa terra. É isso que a gente pede, em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado pela sua audiência. Se você gostou do estudo e quer compartilhar com alguém, compartilhe o nosso link. Gente, obrigado, meninas. Deus abençoe. Até a próxima lição. Fiquem com Deus. Deus abençoe você também. Olá, irmão, olá, irmã. Depois de 13 semanas, estamos novamente terminando um trimestre, né? Como passou rápido. Estudamos o livro de Gênesis e passou tão rápido aí. Mas eu queria deixar uma dica muito importante para você aqui e agora, hein? Essa dica é fundamental para você ter um bom momento com seus alunos aí. Minha dica de hoje é o seguinte, ó, que ao nós terminarmos o trimestre agora, você professor e professora, realize aí na igreja, na sua classe, uma oração especial de dedicação pela lição da Escola Sabatina e pelos alunos. Que tal fazer isso? Eles já vão estar com a lição no finalzinho do trimestre ou na primeira semana do trimestre, no primeiro final de semana do trimestre que vai começar, ou na última semana do trimestre que está terminando, nós pegarmos a lição da Escola Sabatina e a gente juntar, quem sabe juntar todas elas e fazer uma dedicação. Pega os alunos ali, dedica isso um momentinho, vamos dedicar agora o trimestre que estamos entrando, agradecer o trimestre que se passou e o novo trimestre. Pega as lições da Escola Sabatina, que eles já têm ali, e ora em favor das lições, ora em favor dos alunos,
ora ali em favor da equipe que vai trabalhar. Não espera para fazer isso no outro momento, agora é o momento. Não é? Esse é um momento especial de a gente poder fazer, então, uma dedicação das novas lições da Escola Sabatina do trimestre. Agradecer por aquilo que nós estudamos. Isso, pedir a Deus que nos abençoe nesse novo trimestre. Mas entenda bem, é importante os nossos alunos terem a lição, então o ideal é que seja na primeira semana. Não é? Porque na última semana eles não vão levar a lição ainda, mas na primeira semana do trimestre. Semana que vem, primeira semana, você pega as lições ali com eles, não é? Pega as lições, quem sabe faz um montinho ali, faz uma dinâmica. Você é criativo, você sabe como fazer isso. Cria ali um bom ambiente, ora por aquelas lições e ore também pelos alunos que vão estudar aquelas lições. Para que eles tenham um trimestre abençoado, um trimestre feliz, um trimestre vitorioso, um trimestre de aprendizado. Sabe que isso vai ser bom? Isso vai ser legal, por quê? Porque isso vai criar uma disposição dos alunos e um compromisso de eles estudarem as lições, a lição de maneira diária e constante e assim, não deixar de estudar a lição durante o trimestre, né? E aí, vai fazer isso? Você, professor, professora? Eu desafio você a fazer isso, faz isso. Estamos terminando um trimestre, onde o pastor Fernando recebeu aqui convidados, convidadas. Tivemos uma semana, um trimestre abençoado, estudando sobre o livro de Gênesis, e agora começamos um novo trimestre. Então, nesse novo trimestre, semana que vem, pegue as lições da Escola Sabatina da sua classe, ora por essas lições, ore pelos seus alunos, para criar uma dinâmica, uma disposição agradável e feliz para o novo trimestre. Deus te abençoe, Deus enriqueça a sua vida, que Ele te abençoe nesse novo trimestre, e que o aprendizado seja profundo, diário e dinâmico na sua vida, tá bom? Deus te abençoe e nos encontraremos aqui durante esse novo trimestre, durante todas as semanas, se assim Deus permitir. Um abraço.